Você já se sentiu completamente perdido? Como se estivesse diante de um vazio imenso, onde nada parecia fazer sentido? Como se tudo que você fizesse fosse, em sua essência, desnecessário? Esse é o encontro com o abismo. E é exatamente nesse vazio que uma verdade profunda pode surgir. Uma verdade que pode mudar tudo o que você pensa sobre a existência. O encontro com o nada não acontece de uma vez. O vazio se aproxima devagar, mas aos poucos você vê ele em todo canto. Primeiro, você percebe que as coisas que antes te moviam já não fazem mais sentido. A rotina continua, o corpo continua andando, você até sorri, mas por dentro algo está estranho. Um tipo de cansaço que não é físico. Uma ausência que não tem nome. E não é dor, porque a dor ainda tem uma forma e aponta para algo. O que você sente é o oposto disso. É um vazio absoluto. As palavras perdem peso e tudo que te cercava parece virar um cenário oco. É como se o mundo inteiro tivesse recuado e te deixado sozinho em um palco que nada mais faz sentido. Sartre diria que isso é a angústia de perceber que somos livres, porque não há um roteiro pré-definido, não há uma essência, apenas a condenação de inventar sentido onde não existe. Schopenhauer seria mais direto ainda. Ele acreditava que o mundo é uma vontade cega, um impulso sem direção, e o que chamamos de propósito é só distração temporária para não encarar o absurdo. Mas o estranho é que, mesmo mergulhado nesse nada, o ser humano sente como se algo estivesse faltando. E essa sensação não é neutra, e muito menos um delírio. Ela é uma sensação dolorosa e cansativa. Por que o vazio machuca, se ele é supostamente tudo o que há? Não era para ser natural? Não era para ser simples ou até um descanso? Mas não é. É insuportável. É como uma fome que o corpo não entende, como um grito que não consegue sair. E o nada aparenta ter uma forma. E se o abismo tem forma, então talvez ele esteja dizendo algo. Talvez esse incômodo profundo seja mais do que uma falha da evolução ou um desequilíbrio químico. Talvez seja um sinal, não uma prova, mas uma ferida que aponta. Talvez o vazio só dói porque fomos feitos para algo que ainda não está aqui. E o encontro com o nada não é o fim, como alguns acreditam. Ele é, na verdade, o começo de algo que por um tempo não conseguimos compreender, mas que paradoxalmente é essencial para o nosso crescimento. O nada não vem para destruir, mas para revelar. Ele não nos faz desaparecer, ao contrário, ele nos confronta com aquilo que sempre fomos, mas que nunca ousamos encarar. O vazio, então, não é apenas uma ausência. Ele é um espaço onde as certezas se dissolvem e onde somos chamados a reconstruir a nossa própria visão de mundo. Quando o nada se impõe, é como se o chão sob nossos pés sumisse, deixando-nos suspensos, flutuando entre o conhecido e o desconhecido. E nesse espaço vazio, somos forçados a nos perguntar: o que sou eu, sem todas as minhas crenças? O vazio, de forma cruel e desconfortável, não é uma falha do universo, mas um convite. Ele não significa o fim. Ele é um convite para a reconstrução. Para muitos, o nada parece uma ameaça, uma perda irreparável. Mas se olharmos mais de perto, veremos que é exatamente nesse vazio que começa o entendimento próprio, que nos leva a evoluir. O nada não deve ser visto como a ausência de tudo, mas como a possibilidade do que ainda não encontramos. Este encontro com o nada não é apenas uma experiência de dor ou uma angústia, mas uma experiência profunda de revelação. Quando Nietzsche fala sobre o abismo, ele sugere que ao olharmos para ele, o abismo nos olha de volta. Mas isso não deve ser visto como uma condenação. O abismo, o nada, não nos destrói. Pelo contrário, ele nos desafia a crescer, a mudar e a ir além do que já conhecemos de nós mesmos. O vazio nos força a nos reinventar, a abandonar o que já não nos serve mais e a questionar as certezas que tomamos como verdade absoluta. E nesse processo, descobrimos que o nada não é um fim, mas um campo fértil, onde as possibilidades se multiplicam e onde aquilo que ainda não existe pode nascer. O nada, então, não é uma parede que nos impede de seguir. É uma porta que se abre diante de nós, oferecendo a chance de nos reinventarmos. Ele nos força a desapegar, a deixar para trás tudo aquilo que já não tem valor, e a nos conectar com o que há de mais essencial em nós. Ele nos desafia a ser mais do que já somos, a ir além das limitações que nós mesmos nos impomos. O vazio é o lugar onde nossa essência pode finalmente florescer, onde somos chamados a criar novos propósitos para a nossa vida. E é nesse processo de desconstrução que, paradoxalmente, encontramos a maior forma de criação, a capacidade de dar propósito ao que antes parecia vazio. E talvez, no fim, seja esse o maior mistério do abismo. Ele não é uma condenação, mas uma oportunidade.
O vazio nos força a questionar o que pensávamos ser imutável. O abismo não é o oposto da existência, ele é uma parte dela. Não uma ausência de vida, mas um terreno fértil, onde ela pode começar. E é quando nos permitimos caminhar por esse abismo, sem medo, que o verdadeiro significado começa a se revelar. O nada, então, se torna a tela em branco onde podemos pintar a nossa história. E o abismo, com seu vazio imenso e inquietante, não é apenas um espaço de desespero. Ele é o reflexo mais puro daquilo que somos, sem adornos e sem máscaras. Quando nos deparamos com nada, somos forçados a olhar para dentro e a confrontar as partes mais obscuras de nossa alma, aquelas que evitamos em nosso cotidiano apressado e repleto de distrações. Então, o abismo nos revela quem somos de verdade, não quem gostaríamos de ser, nem quem fingimos ser externamente, mas quem somos no fundo. E é aí que o tédio que o abismo traz se torna uma ótima ferramenta. Porque esse tédio não é vazio, ele é um espelho, porque quando não há mais nada para preencher o espaço, somos forçados a preencher esse vazio com nós mesmos. O tédio do abismo não é como o tédio banal da vida cotidiana, que surge da monotonia e da falta de estímulo. Ele é um tédio profundo, uma espécie de suspensão no tempo e no espaço, onde nada mais parece importar. E nesse silêncio, nessa inatividade forçada, nós vemos o que realmente nos define. Nesse momento, não é mais possível nos esconder atrás das distrações ou dos compromissos. Estamos sozinhos conosco. E ao estarmos sozinhos, ao enfrentarmos o nada, começamos a entender que tudo que achávamos importante, tudo que nos dava sentido, pode ser, na verdade, apenas uma ilusão. O abismo tira de nós aquilo que não nos pertence de verdade. E o que sobra é a essência pura do ser, sem justificativas e sem explicações. E é nesse momento de revelação que o verdadeiro poder do abismo se revela. E aqui, no tédio profundo do abismo, podemos praticar o amor fati, o amor ao destino. Porque o abismo não é algo a ser temido ou evitado. Ele é uma parte fundamental da nossa existência. E se aceitamos essa realidade, começamos a amar o que vem com ele. Amar o destino não significa simplesmente aceitar o que vem, mas amar o que vem de verdade e sem resistência. E isso não deve ser confundido como uma aceitação passiva, que não tenta mudar o que está sob nosso controle. O amor fati é a plena aceitação de que a vida, com todos os seus altos e baixos, e com todos os seus abismos e clareiras, é exatamente como deveria ser. Nietzsche nos convida a dizer sim à vida em sua totalidade, a olhar para o abismo e aceitar que ele é tão necessário quanto os momentos de luz. Porque é no abismo que nos encontramos, é no vazio que finalmente somos desafiados a reimaginar nosso papel no mundo e a criar o nosso próprio propósito. Ao praticar o amor fati, não apenas aceitamos o sofrimento, mas o abraçamos como uma parte essencial da jornada. O abismo não é o inimigo a ser vencido, mas um mestre a ser ouvido. Ele nos ensina que nada é em vão, que cada momento de sofrimento e de vazio é um passo necessário na nossa evolução. E assim, no tédio do abismo, onde tudo parece inútil, o que nos resta é a chance de nos reinventarmos. Agora entrarei em um tema que é impossível ignorar quando se trata do abismo, porque nele podemos encontrar, ou não, o motivo da nossa existência. E ignorar isso seria omitir um pensamento válido e profundo. O abismo, em sua imensidão e silêncio, é também o palco onde muitos buscam respostas para as questões mais profundas da existência. Ele não oferece respostas prontas, mas nos força a encarar a ausência e o vazio de uma maneira que transcende a simples compreensão humana. E nesse silêncio, nesse confronto com o nada, a ideia de Deus aparece de forma complexa e inquietante. Alguns argumentam que, no abismo, Deus não tem lugar, que diante da imensidão do vazio, a ideia de um ser superior parece deslocada, como se fosse apenas uma construção humana, uma necessidade psíquica para preencher a angústia da existência. No entanto, há algo profundamente intrigante sobre esse vazio que não deve ser ignorado. O abismo, ao nos confrontar com a ausência, também nos revela uma sensação de algo ausente, mas presente, só que de maneira imperceptível. A experiência de sentir o abismo é paradoxal. Quanto mais nos perdemos nele, mais sentimos que há algo mais além da nossa compreensão. Para Nietzsche, em sua crítica ao cristianismo, a morte de Deus significava o colapso dos valores cristãos que sustentavam o Ocidente. A ideia de um sentido objetivo da vida, uma moral baseada no bem e mal absolutos, uma crença em uma verdade revelada, em uma alma imortal e em um juízo final. Sem Deus, tudo isso desmoronaria, deixando o homem diante do abismo e do niilismo,
um vazio onde nada parece ter sentido. Porém, a própria morte de Deus, em sua visão, não eliminaria a busca por algo além, nem eliminaria o desejo de significado que transcende o humano. Ao contrário, o vazio provocado pela ausência de Deus é justamente o que coloca em evidência a necessidade de algo maior. Então, não é que o abismo seja a negação de Deus, mas um reflexo da nossa incapacidade de ver Deus no mundo como ele realmente é. A ausência de Deus no abismo não é necessariamente uma prova de sua inexistência, mas pode ser a maneira que temos de nos aproximarmos dele. É no vazio que começamos a questionar profundamente o que realmente sabemos sobre divindade. Se o abismo é verdadeiramente vazio, por que ele nos chama tanto? Por que ao confrontarmos o nada, experimentamos uma angústia tão profunda? Será porque, talvez, no fundo há uma força maior tentando nos guiar de volta? É interessante pensar que, em muitas tradições religiosas, o abismo é um lugar de transição, uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido. A Bíblia, por exemplo, descreve momentos de crise e desolação como prelúdios para a revelação de Deus. O próprio Cristo na cruz sente-se abandonado por Deus, mas é nesse momento de total abandono que sua divindade se revela de maneira mais intensa. O abismo, partindo desse ponto de vista, é como um ponto de encontro com o divino, um lugar onde a ausência de tudo nos força a olhar para o que possivelmente está além de nossa visão imediata. E se esse vazio nos leva a questionar a própria existência de Deus, talvez seja porque, no fundo, o próprio vazio seja um convite para que o encontremos. O nada, talvez, seja o terreno onde a dúvida, a busca e a fé se cruzam. E talvez seja nesse espaço, na divisão entre a total ausência e a possibilidade de algo além, que o verdadeiro encontro com Deus possa acontecer. O abismo, assim, se torna um lugar de mistério. Não há respostas fáceis, não há certezas prontas, mas ele nos força a questionar. O abismo prova a inexistência de Deus? Ou seria justamente a sua presença silenciosa que não compreendemos? O vazio é uma evidência da ausência ou um convite à busca? O silêncio do abismo indica que não há ninguém para responder ou que as perguntas precisam amadurecer antes de serem ouvidas? Será o abismo um reflexo do mundo sem Deus ou do mundo onde Deus se oculta? O abismo não nos dá a resposta de forma imediata, mas nos empurra para a busca, para o questionamento que talvez seja a própria essência da fé, uma dúvida que nunca se resolve, mas que nos leva a algo além de nós mesmos. E assim, ao nos depararmos com o abismo, somos desafiados a olhar para dentro e a reconhecer que a ausência e o vazio não são necessariamente o fim, mas uma oportunidade para o desconhecido se revelar. Independente de sua crença, seja ela religiosa, filosófica ou nenhuma, o encontro com o abismo é uma experiência humana, universal, que nos confronta com perguntas que ultrapassam dogmas e teorias. Esse espaço de escuridão é também o terreno fértil, onde a dúvida e a busca se encontram, onde o vazio vira um convite para o que está além da nossa compreensão. Talvez, no fim, o que ele nos ensina é que o verdadeiro sentido da vida não se encontra na certeza, mas na coragem de questionar e de abraçar o desconhecido. Com isso, o abismo deixa de ser apenas um lugar de temor e se torna um espelho da própria condição humana, marcada por incertezas, mas também inquieta pela vontade de sentido. Não importa onde isso nos leve, o essencial talvez não seja encontrar a resposta, mas permanecer firme na busca, porque talvez seja ela, e não a resposta, o que realmente nos transforma.